Fala galerinha, beleza? Tio Frank na área. Ei, estamos de volta e hoje nós vamos corrigir as atividades de matemática da semana 3 do volume 6 do PET do sexto ano. Ei, vamos lá, vem comigo! So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Galerinha, nessas atividades, o nosso objetivo é associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano. Beleza? Vamos ver então o que é esse negócio de plano cartesiano? Galerinha, é o seguinte, ó, o plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é reconhecido como origem e nele que é marcado o número zero de ambas as retas. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado pelo filósofo matemático francês René Descartes. Olha o nosso amiguinho Descartes aí, ó. É, ele que criou o plano cartesiano, meus amiguinhos. Está aqui o que nós estamos falando, ó. Ele é composto por duas retas, ok? E ela tem um ponto em comum, que é esse ponto de origem, e este é o ponto zero, ponto de início dela, ok? E aí, meus amiguinhos, o que acontece com o plano cartesiano? As duas retas que dão origem ao plano cartesiano precisam ser numéricas, pois essa é a condição que tornará possível encontrar localizações de pontos quaisquer no plano. Essa localização é a base fundamental de muitos conhecimentos comuns no cotidiano, como distância entre dois pontos, entre duas cidades, por exemplo, na localização em mapas, em coordenadas de latitude, longitude. Então, tem uma aplicação muito grande no nosso dia a dia, tá? O GPS utiliza esse conceito do plano cartesiano. O que nós vamos ver aqui, então, trouxe para vocês esse exemplo do plano cartesiano, ok? Ele é uma reta numérica, olha, veja bem, vamos falar melhor sobre isso. Nós temos aqui o nosso plano cartesiano, estão aqui as nossas duas retas, são retas numeradas, galerinha, uma reta numérica, ok? Então, você tem duas retas numéricas aqui, uma na horizontal e a outra na vertical. A retinha numérica que está na horizontal, nós chamamos de eixo das abscissas. E a retinha que está no eixo da vertical, nós chamamos eixo das ordenadas, ok? É comum utilizarmos o valor, a letrinha X para identificar o eixo das abscissas e a letra Y para identificar o eixo das ordenadas, tá? Bom, tá vendo que aqui tem um ponto que nós chamamos de PXY. Isso é o que nós chamamos de par ordenado, que tem os valores de x e y. Então, os valores de x é da abscissa e o de y é da ordenada, ok? Ó, importante essa dica que eu vou falar para você. Não é nem dica, é uma regra, tá? O que acontece? No par ordenado, o primeiro número sempre vai ser da abscissa, que está no eixo x, e o segundo número sempre vai ser o da ordenada, que está no eixo y, sempre, ok? Então, esse ponto P, x, y, as coordenadas dele seriam 2, x2 e y2. Fechou? Mamão com açúcar. Muito bem. Então, vamos fazer as atividades, para ver melhor isso daí. Atividade 1. Em um plano cartesiano, encontram-se fixados alguns pontos, conforme é possível visualizar na imagem ao lado. Neste plano cartesiano, associe esses pontos a pares ordenados. Então, foi dado aqui para nós o ponto A, e eu tenho ele aqui no plano cartesiano, que nós temos que descobrir qual é o seu par ordenado, não é? Então, o valor de x, ó, o eixo x primeiro e depois o eixo y. Beleza? Show. Então, ó, ponto A, coordenada x aqui, ó, tá aqui, ó, coordenada x 1 e y 2, tá vendo, ó? Y2, x1. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o primeiro número é o do x e o segundo número é do y. Certo? Sempre assim, primeiro do x, segundo do y. Ponto B, ó. Ponto B está aqui. Qual é o x dele? É 4 e o y. O y é 1. Então, vai ser x4 e y1. Facinho, né, galerinha? Só não pode confundir, tá bom? Ponto C, procura ele aqui no plano, ó. Ponto C está aqui. Neste ponto, a coordenada x é 3 e a coordenada y é 4. Então, vai ser coordenado 3, 4. Fechou? Ponto D. Ponto D, procurando ele no plano cartesiano, está aqui, ó, x
5 e o y 3. Então, primeiro é o x e depois o y, 5, 3. Ponto E. Nós temos o ponto E, está aqui, ó, x 2, y 5. Então, vai ser o 2, 5. Ponto F. Cadê o ponto F? Ponto F está aqui, ó. Aqui, galerinha, o que acontece? Nesse ponto, eu tenho o x, que é 2. E nesse caso, se eu for procurar o y aqui, ó, eu vou encontrar o 0 aqui, ó. Então, vai ser o x2 e o y0. Fechou? Facinho, não é? É isso daí. Então, esse que é o plano cartesiano. E é assim que nós usamos a regrinha para identificar o ponto no plano cartesiano. Ok? Letra B. O ponto P ficou fora. Localize-o no plano cartesiano utilizando as coordenadas 4 e 6. Então, ele não deu. Vamos achar ele aqui. Ó. O x é 4. Ó, o primeiro valor é de x e o segundo é o de y. Ok? Então, o x é 4 e o y é 6. 6 está aqui. Ó. Então, o ponto P vai estar exatamente aqui. Beleza? Facinho. Atividade 2. O triângulo ao lado está representado no plano cartesiano. Quais são as coordenadas de seus vértices? A, B e C. Então, vamos lá, galerinha. Agora nós já sabemos. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o vértice A. Vamos ver quais são as suas coordenadas. Ó, o x é 2 e o y é 3. Então, x2, y3. Então, vai ficar o 2 primeiro e o y depois. O vértice B. Vértice B, ó, repare que aqui é o vértice B. O x dele vai ser 4 e o y vai ser 6. Então, é 4 e 6. O vértice C vai ser aqui, ó, vértice C. O x é 10 e o y é 1. Então, vai ser 10 e 1. Beleza? Facinho, né? Então, próxima atividade. Atividade 3. O esquema ao lado representa o bairro de Marie. Muito bem. E o que ele está pedindo para nós aqui? Ó? Construa sobre a imagem um plano cartesiano com seus eixos coordenados, considerando a posição inicial de Marie como sendo a origem 0, 0. Então, a Marie está aqui, ó, certo? O Marie, né? Ela vai ser o nosso ponto de origem, ponto 0. Então, nós vamos traçar um eixo aqui, ó, o eixo X, né, das abscissas, e o eixo Y das ordenadas. Muito bem. Essa é a letra A, já está pronto. Agora na letra B. Desenhe o trajeto feito por Marie. Bom, agora nós vamos olhar aqui no enunciado do exercício. Está dizendo que Marie partiu da sua casa, caminhou em linha reta por 4 cruzamentos no sentido norte. Sentido norte, o que é isso mesmo? Aí você vai lá lembrar da Rosa dos Ventos. Nós temos aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Então, norte é para cima. Então, ela vai andar 4 quadras. Aí eu vou mudar aqui a cor da minha canetinha. Ela vai sair daqui, ó, e vai andar 4 quadras. 1, 2, 3, 4. Show? Beleza. Depois, ela caminhou novamente em linha reta por 2 cruzamentos no sentido leste. 2 cruzamentos no sentido leste. Ó, leste, ela vai ter que virar aqui para a direita. Então, ela vai vir, ó, 1, 2. E vai parar exatamente aqui. Beleza? Show de bola. Então, esse é o caminho que a Marie percorreu. Letra C. Onde Marie chegou? Qual o par ordenado que indica esse lugar no plano cartesiano? Bom, galerinha, Marie chegou aonde? Chegou na sorveteria. E qual é o par ordenado? Veja que aqui, ó, nós temos uma coisa que eu esqueci, né, e nós vamos fazer isso agora, é identificar aqui, ó, esse primeiro quadrante vai ser 1, aqui 2, aqui 3 e aqui 4, no eixo X. No eixo Y aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5. Certo? Muito bem. Então, a sorveteria está onde? Ó, no X2 e no Y4. Então, as coordenadas vão ser X2, Y4. Lembrando que o primeiro é o X e o segundo é o Y. Muito bom, não é, galerinha? Isso aí. Então, vamos lá. Próxima atividade. Atividade 4. Observe o plano cartesiano ao lado. Muito bem.
Estou observando. E daí? Agora vem as perguntas. Localize nesse plano os pontos indicados a seguir. Muito bem, então nós temos os pontos a identificar. O ponto A, coordenada 2, 5. Lembrando, galerinha, que o primeiro número é o x e o segundo é o y. Sempre assim no plano cartesiano, é padrão, certo? Então, x2, y5, ó, vamos seguir aqui, ó, x2, y5, tá aqui. Então, o nosso ponto A vai ser aqui, ó. Esse é o ponto A. Ponto B, 3, 7. Então, x3, y7, ó. Vai ser aqui o nosso ponto B. Ponto C, 2, 3, ó. x2, y3. Então, tá aqui o nosso ponto C. Ponto D, 1, 4. x1, y4. Tá aqui o ponto D. Ponto E, 3, 0. O x é 3 e o y é 0, então vai estar aqui em cima. Esse é o ponto E. Ponto F, 3, 4. x3, y4, está aqui. Esse é o ponto F. Ponto G, 4, 6. x4, y6, está aqui. Este é o ponto G. Ponto H, 2, 8. Ó, x2, y8 está lá em cima. Então, esse aqui vai ser o H. Ponto I, 3, 7. X é 3 e o Y é 7. Está exatamente no mesmo ponto B aqui. Então, os dois, o B e o I, estão no mesmo lugar. O J, 6, 7. X6, Y7, está aqui, ó. Esse é o ponto J. Beleza? Fechou? Muito bem, então identificamos os pontos no plano cartesiano na letra A. Ainda na atividade 4, letra B, trace as retas que passam pelos pontos indicados a seguir. Então vamos lá. Reta R, pontos A e B. Então pelo ponto A e o ponto B nós vamos traçar uma reta. Tá aqui, bonitinho. Tá vendo? Então você vai traçar uma reta que vai passar pelos dois pontos, o ponto A e o ponto B. Galerinha, pelo amor de Deus, se você estiver fazendo no caderno, você vai ter que desenhar esse plano cartesiano no caderno e vir fazendo essas atividades, ok? Para tirar foto e mandar para o seu professor. Se você estiver fazendo na apostila, belezinha. Então é só marcar os pontos, fazer o desenho da reta, faça isso, ok? Então tem aqui a reta R que passa pelos pontos A e B. A reta S pelos pontos C e D. Então cadê o ponto C e o ponto D? Está aqui, ó. Você vai traçar com a régua, tá, galerinha? Usa uma régua para ficar bonitinho. E traça uma reta aí passando pelo ponto C e D. Ó, tem que passar exatamente em cima dos pontos, ok? Reta T, pontos E e F. Cadê o ponto E e o ponto F? Está aqui, ó. Passa uma reta T, passando pelo ponto E e pelo ponto F. Show. Reta U, ponto G e H. Ponto G e H está aqui, ó. Traça uma reta passando por esses dois pontos. Reta V, pontos I e J. Ó. Ponto I e o J está aqui. Traça uma reta passando por eles. Ok? Muito bem. Fechou, galerinha? Então é isso que você vai fazer aqui na letra B. Beleza? Bom, agora vamos para a letra C. Ainda na atividade 4. Ele pergunta assim: o que se pode dizer das posições relativas entre as retas desenhadas? Galerinha, lembrando que posição relativa entre as retas nós temos ou ela vai ser concorrente, ou vai ser paralela, ou perpendiculares, certo? Retas concorrentes são retas que se cruzam, que se interceptam. Então, qualquer reta que se interceptam aqui são retas concorrentes. Então, você pode escrever aqui, ó, as retas concorrentes. Por exemplo, a reta R e a reta V são concorrentes. RV. A reta R e U também são concorrentes. A reta R e a reta S também são concorrentes. Certo? O que mais? A reta R e a reta T também são concorrentes. Se elas se cruzam, são concorrentes, ok? O que mais? A reta V e a reta U também são concorrentes. O que mais? A reta, por exemplo, reta V e a reta T também são concorrentes. Certo? Então você vai descrevendo aqui todas as retas que se interceptam.
Beleza? Vou dizer aqui só algumas, vocês terminam aí depois, tem mais aí. Show? Retas paralelas. Retas paralelas são retas que não se cruzam, não é? Então as únicas retas aqui que não vão se cruzar em ponto nenhum vai ser a reta S e a reta U. Reta U e S. São paralelas, as únicas retas que são paralelas. Fechou? Muito bem. E as retas perpendiculares? Perpendiculares, vamos lembrar, são aquelas retas concorrentes que se cruzam, mas formam um ângulo de 90 graus. Então nós podemos ver aqui, ó, que a reta V e a reta T, elas estão se cruzando, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então essas retas são perpendiculares, a reta V e a reta T são perpendiculares. Mais alguma que se cruza e são perpendiculares? Não, só essas duas. Beleza? Muito bem. Bom, essa é a letra C. Vamos ver a letra D. O que faz com que uma reta seja perpendicular ao eixo? Galerinha, o eixo é esse carinha aqui, ó, o eixo X e o eixo Y. Para ser perpendicular ao eixo, precisa formar um ângulo de 90 graus. Tá vendo? A reta V é perpendicular ao eixo Y. E a reta T é perpendicular ao eixo X, porque elas estão se cruzando, formando um ângulo de 90 graus. Então, o que faz com que uma reta seja perpendicular ao eixo? O ângulo de 90 graus formado no ponto de interseção entre elas. Certo? Muito bem. Mamão com açúcar? Muito obrigado, galerinha. Até a próxima semana. Valeu, espero estar ajudando vocês. Fique com Deus. E não esqueça, lave suas mãos, use máscara, mantenha uma distância segura, que o Covid ainda está entre nós, hein? Cuidado, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.